Chegamos no dia em que a morte de um garoto mobiliza as redes contra a violência. João Pedro tinha 14 anos e foi assassinado dentro de casa no Morro do Salgueiro, no Rio. Negro, pobre e morador de favela. O triste perfil das vítimas da violência no Brasil. E o abuso sexual infantil é o tema de hoje da nossa live com a clicktuber Mariana Cocho. As mortes por coronavírus batem recorde em São Paulo. E o prefeito Marcelo Crivella diz que o número de casos no Rio começa a diminuir. A mensagem da atriz que viralizou nas redes. Vera Holtz engole tiras de pano com as cores do movimento LGBT. E um dos games de maior sucesso do mundo é distribuído de graça e causa uma catarse coletiva. Mas tem gente frustrada nas redes porque o computador não consegue rodar o GTA. Eu sou o Guto Abranches, vou acionar o joystick porque o ClickTube News está no ar. Ele estava dentro de casa, num refúgio, para se proteger e proteger a família do inimigo invisível, que veio de longe, que está ameaçando todo mundo. Mas nem mesmo o refúgio do lar, o que seria o maior aconchego, foi suficiente para evitar que o menino de 14 anos se transformasse na mais nova vítima da violência urbana no Brasil. João Pedro era morador do Morro do Salgueiro, na zona norte do Rio, e foi baleado por policiais que perseguiam traficantes da favela. Se por um lado João Pedro se resguardava da pandemia, por outro não conseguiu sobreviver à endemia que atinge jovens negros e pobres das periferias do país. Os protestos nas redes apontaram que esse é o perfil mais comum das vítimas. As postagens lembraram outros casos e denunciaram a violência policial. Só nos primeiros 4 meses, agora, de 2020, o número de assassinatos no Brasil já é igual ao número de vítimas da Covid-19. Nós vamos falar ainda, nessa edição, de um outro tipo de violência contra menores, que é o abuso sexual infantil. Você pode e deve participar da live que a gente vai fazer com a nossa clicktuber, a Mariana Cocho, especialista nesse assunto. Mande seus comentários, suas críticas, suas perguntas, suas respostas. Participe com a gente ao vivo daqui a pouquinho. Olha essa imagem que viralizou hoje nas redes. A atriz Vera Holtz com tiras de pano nas cores do arco-íris, símbolo da luta pelos direitos LGBT+. E a frase, tem que engolir. Logo outras postagens surgiram com diferentes referências à expressão tem que engolir. E você aí, está engasgado com alguma coisa? Quer botar para fora, desabafar, botar a boca no trombone? Aproveita, viu? Porque nessa longa quarentena a gente até que já está precisando desabafar. Todo mundo tem a sua razão, o seu motivo, mas sempre dá aquela respirada, faz um bem. Eu, por exemplo, estou engasgado. Estou engasgado e desde ontem, sabe com quem? Com a minha produção. Não é produção? É em produção, tá ouvindo? Sabe por quê? Não é que me passaram uma informação não só errada, que eu reproduzi aqui, não apenas errada, mas o oposto do que deveria ser dito. Na edição de ontem do ClickTube News, a gente disse que a taxa de desmatamento da Amazônia no último mês de abril, mês passado, foi a menor nos últimos 10 anos. Né, produção? Pois é. Só que não foi a menor. Foi a maior dos últimos 10 anos. E aí a produção passou, falei. Por isso eu me desculpo com vocês aqui pela informação que foi transmitida errada. Agora, também aí aproveito para pontuar o seguinte. As ações daquele senhor que deveria estar cuidando do meio ambiente, aquele que tem assento na esplanada dos ministérios, continuam acontecendo, sem parar. À sombra da crise da saúde, da crise política, da crise econômica. Ali, no escondido. Ele não para. Todo dia, toda hora, tem alguma ação, alguma atitude que vai contra a preservação do meio ambiente. É inacreditável. Inacreditável. A gestão do meio ambiente neste governo vai de um jeito.
que não vai apenas no sentido de comprometer, prejudicar a sustentabilidade, prejudicar o futuro dos seres humanos. As ações do meio ambiente deste governo vão no sentido de abater a emoção da gente, vão no sentido de dilacerar o que a gente sente em relação ao meio ambiente. Pronto, falei. Já que estamos falando de meio ambiente, você sabia que os índices de poluição do ar nessa quarentena caíram em média 17% mundo afora? 25% no Brasil, 40% nos Estados Unidos. Tá aí uma notícia que, né, pelo menos uma é boa, aquela água limpinha em frente ao Pão de Açúcar, ali na praia de Botafogo. A natureza arranja um jeito, como algum sábio roteirista já dizia no clássico Parque dos Dinossauros. Mas enfim, a ideia é a seguinte, já imaginou? A gente podia adotar um rodízio meio diferente, um rodízio de circulação de gente. Só iriam para as ruas aquelas pessoas, por exemplo, num dia que tivessem um nome começando com a letra A, no outro dia gente começando com a letra B, letra C, por aí vai. O que você acha? Eu até que acho que ia me dar bem, porque com G, acho que ia ter menos gente circulando, não ia não? Enfim, é uma ideia. O rodízio de carros não foi suficiente para aumentar a adesão ao isolamento em São Paulo. Então a saída será fazer um mega feriado de 6 dias. É mais uma tentativa para conter o aumento de casos e mortes que continuam batendo recordes no maior estado do país. Enquanto isso, no Rio, o prefeito Marcelo Crivella informou que a curva de casos começa a entrar na descendente. Uma boa notícia que chega no momento em que a fila de pacientes graves, à espera de um respirador, já passa de 1.000 pessoas. Toda vez que eu vejo alguém falar que a curva está descendente, que os casos estão diminuindo, ou até mesmo estão aumentando, eu fico esperando para ver de onde aquela autoridade tirou aquela informação, qual é a fonte. Frequentemente, quem diz que está diminuindo, que vai passar, que já melhorou, não dá fonte nenhuma. Interessante, né? Bom, outra boa notícia foi divulgada pelas agências internacionais de saúde. Pesquisadores chineses e europeus descobriram que a Covid-19 atua diretamente no sangue de pacientes infectados, reduzindo a capacidade da hemoglobina de transportar oxigênio no organismo e que resulta nas lesões pulmonares e na falta de ar. É mais um passo importante para encontrar tratamentos para a doença. Em Brasília, o crescimento rápido do número de casos de coronavírus já preocupa as autoridades. O número dobrou em uma semana, provocando uma corrida às unidades de saúde. Até agora, não há nada que relacione formalmente este aumento às manifestações a favor do presidente que causaram aglomerações nos últimos finais de semana. Outro assunto que perambula quente pelas redes vem a partir do regime de frituras no Palácio do Planalto, sobre a esplanada dos ministérios e outras áreas do governo. A saber, hoje a especulação sobre a saída da atriz Regina Duarte da Secretaria de Cultura voltou à pauta depois que o presidente Bolsonaro curtiu uma postagem do ator Mário Frias. O antigo galã de Malhação é um dos mais ferrenhos defensores do governo entre os artistas. E o que também causou frisson nas redes, frisson bem do meu tempo, né? Mas vamos usar, tá valendo. Também causou frisson nas redes foi o pedido de desculpas do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Há exatos 30 anos, através de um plano econômico, ele mexeu na poupança dos brasileiros, promoveu o que ficou conhecido na história como confisco da poupança. Irresistível para o nosso comentarista André Budon. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, atual senador, veio ontem a público mais uma vez pedir desculpas pelo confisco das cadernetas de poupança e das contas bancárias que ele cometeu logo no início de seu governo com um então chamado Plano Collor.
Ele tomou posse no dia 15 de março, no dia 16 de março ele anunciou o confisco. A ideia do plano era a seguinte, a ideia da equipe econômica do Collor era reduzir a liquidez do mercado, ou seja, tirar dinheiro do mercado para forçar uma queda nos preços. Só que junto com isso veio uma queda brutal da atividade econômica. As pessoas pararam de consumir sem os recursos. E o PIB fechou no final do ano caindo mais de 4%. O plano foi um fracasso, uma violência constitucional, porque no final das contas uma conta bancária, uma caderneta de poupança são extensão do seu bolso. É como se alguém viesse na sua casa e pegasse teu cartão de crédito, você não pode mais usar, ou pegasse o dinheiro que está na sua carteira, você não pode mais usar, não tem diferença. Apesar disso, o STF julgou procedente, não interrompeu o processo, não cassou a medida, o plano, não tornou o plano inconstitucional, e a gente foi tocando a vida com recursos limitados e que só foram devolvidos depois de 18 meses, corrigidos abaixo do valor da inflação. Então ainda perdemos dinheiro, quem tinha dinheiro investido. Eu lembro do pandemônio que foi na imprensa, até especialistas, gente tarimbada como Joemir Betting, como Lilian Vitfib, ficarem atarantados com o plano. Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. Para piorar, você tinha o presidente do Banco Central que mal falava português, o brasileiro de origem turca, Ibrahim Eres, que ia para as coletivas e deixava os jornalistas em polvorosa, porque ninguém entendia. Depois a gente ficou sabendo que o valor a ser confiscado foi decidido num sorteio no Clube de Tênis de Brasília, pela equipe econômica. Vamos dobrar uns papeizinhos, a gente faz um sorteio e vê quanto a gente vai confiscar. Esse era o plano, a bala da agulha, a bala para matar o tigre da inflação, que acabou se tornando um desastre econômico no Brasil. Bom que a gente hoje em dia não pensa mais em planos milagrosos para tentar controlar a economia. O Plano Real, com todos os defeitos que veio ter depois, ele entrou, ele foi planejado, ele demorou 6 meses para ser implementado, para a moeda entrar em circulação, e ninguém foi sobressaltado, não houve nenhum sobressalto, como foi com o plano Collor e antes o plano Cruzado, que congelou os preços de uma noite para outra também. Esse tipo de medida não funciona. A gente tem que seguir as regras, a gente tem que seguir um planejamento. Não adianta a gente pensar num tiro só para resolver problemas econômicos, problemas de qualquer ordem política. Isso aí é trabalhado com consenso e com um planejamento a longo prazo. Essa história do confisco sozinha dava um programa inteiro. Mas enfim, quero agradecer ao André pela participação, pelo comentário sempre pertinente. Um dos games de maior sucesso no mundo ganhou hoje uma versão grátis para PC. Saca só. Oi Guto, tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Pois é, ó, juntou 2 palavras, game, de graça. A galera já tá saindo correndo, ainda mais um game de tamanha qualidade que é Grand Theft Auto 5, conhecido aí pela galera como GTA V, um game lançado em 2013 pela produtora Rockstar, mas que faz o maior sucesso até os dias de hoje. Pensa aí que 7 anos depois do lançamento, o pessoal tá se matando para conseguir uma cópia de graça. Acontece que o jogo tem várias coisas politicamente incorretas, por isso a classificação indicativa do game é para acima de 18 anos. A moçadinha não vai gostar que eu fale, mas a classificação indicativa é essa, porque é um game extremamente violento, com algumas passagens controversas. E aí, então, a Epic Store, acontece o seguinte, que acho que é bom contextualizar para quem não entende nada desse universo. Quem joga jogos de computador sem ser em console, por exemplo, PlayStation, Xbox, joga num computador, normalmente um PC gamer ou um PC tradicional, para quem não tem condições de ter um PC um pouco mais turbinado. E uma grande loja que vende esses jogos para a gente poder jogar nos computadores é uma loja chamada Steam. Mais recentemente, a Epic, que também é uma desenvolvedora de games, lançou uma loja para competir
com o Steam. E uma das formas que eles têm feito para trazer novos clientes para eles, já que a outra concorrente é uma concorrente estabelecida há muito tempo, é todo mês dar games gratuitos. Já teve, por exemplo, Assassin's Creed, que também é uma franquia de sucesso, eles deram de graça, e agora então eles vieram com GTA, e isso é claro, quem não tem conta na Epic Store vai acabar criando e vai baixar. Acontece o seguinte, como tem muita gente comprando e baixando, a loja da Epic não está dando conta, está caindo toda hora, e também quem está tentando baixar o jogo para o seu computador, porque são dois processos, você pode pegar o jogo e não precisa baixar agora, você garante ele na sua biblioteca Epic, ele vai ficar ali para a hora que você quiser, ou você pode já, claro, né, imagina, você baixou, você pegou o jogo, você já quer baixar e sair jogando. Só que os servidores ficam sobrecarregados. Além disso, tem muita gente descobrindo que o computador não vai rodar. É um jogo que tem recursos 3D e tem um mapa enorme de mundo aberto, ou seja, além das missões pré-definidas, você pode ficar zanzando pelo mapa para completar missões secundárias, descobrir locais novos, pegar itens exclusivos. Olha, é um universo à parte que a Rockstar construiu, é um dos games de maior sucesso de todos os tempos, e aí muita gente está ficando frustrada. Quem não deve estar frustrado nessas horas, Guto, é a indústria do PC, que claro, vai ter aí um monte de gente procurando placas de vídeo novas, mais memórias para o computador. Bom, era muita coisa para explicar, espero ter conseguido contextualizar toda essa história da Epic. E é o seguinte, eu garanti a minha cópia do GTA V, com certeza, mas vou esperar toda essa galera baixar, essa correria toda. Daqui uns 2 meses, quando todo mundo tiver esquecido, aí eu vou entrar, conhecer um pouquinho mais do jogo. E aí, quem sabe eu não conto para vocês aqui no ClickTube. Eu sou Armindo Ferreira, seu amigo geek, para o ClickTube News. Muito bom. 8h20, 8h20. A gente abre essa etapa ao vivo da nossa edição do ClickTube News. A gente acabou de falar de tecnologia com o nosso amigo geek, o Armindo Ferreira. A gente continua na toada da tecnologia, porque graças a ela a gente tem o prazer de receber a nossa ClickTuber, a Mariana Couto, que está com a gente também ao vivo. Oi, Mari, tudo bom? Oi, Guto, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Que show, vamos conversar bastante. Olha, e falando em quem está assistindo a gente, só para dar alguns dos nomes que estão conosco, a Silvia Lourenço, lá de Londres. Oi, Silvinha. Zé Martins, meu grande parceiro dos tempos de TV Globo. Wagner Mafezoli. Edevigens Monteiro Cardoso. Pode tudo, Ed, meu grande abraço, amigo. Luiz Cabral, parceiraço. Fabinho Norberto, Fred Tioca, só gente boa. Rodrigo Rua, que vem a ser o irmão da minha digníssima primeira-dama, Dona Flávia. Rodrigo está junto com a gente aqui também. Um abração, Rô. Ó, Mingo Manoc tá aí. Mingo Manoc, olha! Lembra o nosso guitarrista mais maluco dos tempos de comecinho lá de Globo News? Verdade. Muito doido, mas era um parceiraço como repórter cinematográfico. Rosana Barbosa, minha amiga de faculdade. Rô também um grande beijo, está sempre com a gente. Mari, é contigo então a nossa live hoje. E é um assunto que é delicado demais. Agora é importante ter você tratando dele, no mínimo por 2 aspectos. Primeiro, pela sua delicadeza, segundo, pelo tanto que você conhece, tanto que você convive com assuntos que têm a ver com o bem-estar da família. Dal Marcondes também está com a gente. Um grande abraço para o Dal. Mari, a questão da violência contra jovens, contra crianças, adolescentes e jovens, sobretudo num período como esse de confinamento. Há motivos para que a gente se preocupe ainda mais com esse aspecto, Mari? Olha, assim, viu, Guto? Você sabe que ontem, dia 18 de maio, foi aqui, ó, tem até o nome escrito, para eu não esquecer, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente tem um Dia Nacional de Combate, e a gente precisa falar de prevenção, porque até eu fiz uma entrevista hoje, Guto, que eu fiquei sabendo de um número que eu não sabia e que é assustador. O Brasil está em 2º lugar no ranking de exploração sexual infantil, só perde para a Tailândia. E eu gravei uma entrevista hoje com a diretora de um documentário que foi lançado ontem, até por causa dessa data, né? A diretora é a Adriana Ianês, e ela, pela Maria Farinha Filmes, em parceria aí com o Instituto Liberta e Instituto Alana,
ela dirigiu esse documentário, o nome do documentário é Um Crime Entre Nós. Isso, Um Crime Entre Nós. E o documentário quer trazer à tona esse assunto, Guto, que normalmente a sociedade varre para baixo do tapete e acaba sendo muito conivente, né? Eu falo muito da questão da violência doméstica e de como a sociedade é conivente quando não denuncia. E quando não denuncia, quando uma mulher está sendo violentada, quando uma criança está sofrendo um abuso. E daí, vindo para essa situação de isolamento que a gente está agora, também entrevistei esses dias o advogado Ariel de Castro Alves, que é um especialista em questões da infância e da juventude, e ele falou que sim, na quarentena e no isolamento, os riscos para essas crianças é ainda maior, porque, além de tudo, né, e o mais agravante é que a maioria desses abusadores está na família, então essas crianças, elas sofrem dentro de casa, no lugar onde elas deviam estar seguras, elas sofrem abusos ou são exploradas, e é isso, né, diz que, acho que mais de 70% das pessoas, quando sabem de algum caso assim, não denunciam ainda, e o próprio... 72%. O próprio Ariel chama atenção para uma coisa, que você saber de um abuso, de um crime desse, e não denunciar, você comete um crime de omissão. Então, puxa, né, a gente está no ano 2020, como é que você fala que o Brasil é o segundo no ranking de exploração sexual? E daí tem de tudo, porque hoje em dia com a internet também as crianças também podem sofrer uma exploração online, então é um risco ainda maior, e daí essas crianças todas isoladas em casa e conectadas, elas ficam mais sujeitas a riscos, né? Mari, pela experiência que você tem, por tudo que você tem conversado, pesquisado, lido, discutido, as pessoas, como você disse, mais de 70% das pessoas que são sabedoras da ocorrência de casos como esse, não denunciam. Não denunciam por quê? Às vezes é uma mãe que não quer causar traumatismos maiores dentro da família para não denunciar o pai, ou é uma filha que fica sabendo que o pai dela, da filha, portanto, o avô de uma criança cometeu um abuso e não quer, enfim, criar alguma animosidade, algum problema. O que você tem de experiência? Guto, eu acho que tem vários motivos aí e que, assim, merecem uma reflexão. Acho que tem isso que você falou. Eu acho que, se a gente for falar da vítima, se é uma criança, muitas vezes ela não tem nem noção do que está acontecendo com ela para chegar e denunciar, né? Se é uma mulher que é vítima de violência doméstica, tem o medo de morrer, que é real, o medo de né, o agressor não ser preso e ela continuar correndo riscos. Agora, quando é alguém de fora, ainda existe uma coisa cultural até de naturalizar essa violência e de achar, não tem a ver comigo, então não vou me meter, né, que a gente sabe quando no caso de um casal, aquela história de briga de casal, não vou me meter, não vou meter a colher, então já tem várias campanhas para tentar reverter isso aí. Questionando muito isso, né? E em relação à criança, acho que as pessoas têm medo, mas as pessoas têm que saber que elas podem denunciar de forma anônima também, né? Então, sem se expor. O que não Como dá é que faz isso na prática, Mari? Você que já está com a dica na ponta da língua. Olha, Guto, é o seguinte, quando está acontecendo a violência naquele momento, tem uma mulher pedindo socorro, ou tem uma criança gritando que está apanhando, está sendo abusada, tem que ligar para a polícia, 190. Né? Quando você já tem conhecimento de que, puxa, ali naquela casa, aquilo acontece com frequência, tem o Disque 100 e tem também o 180 que também pode orientar e encaminhar denúncias. Agora, alguma coisa tem que ser feita, o que não dá é para a gente ficar calado e deixar isso acontecer, né? Porque são traumas individuais e coletivos para a sociedade, né? Tá. Agora, você disse que o Disque 100 e o Disque 180 você pode usar, mesmo que a situação não se dê naquele exato instante, mas que num domicílio, por exemplo, onde é sabido que ocorrem essas violências.
Exato, e a denúncia é anônima, a pessoa não precisa se identificar. Então, pode ser um vizinho, pode ser um parente, e assim, a mãe, né, quando sabe que às vezes é o pai que é o abusador, né? Sim. Essa mulher, ela tem que pensar no bem-estar dos filhos e ela vai denunciar e pedir uma medida protetiva e pedir o afastamento daquele homem. Entender muitas vezes também que ela não pode ficar presa por causa de uma situação financeira, né? Até porque em qualquer situação de separação a gente sabe que esse homem é obrigado a pagar um mínimo de pensão também. Então é preciso dar o primeiro passo e denunciar para proteger a vítima e para que os agressores, abusadores sejam punidos, né? Mari, outro aspecto aqui dessa nossa conversa, para relacionar, Sara Gonçalves está com a gente, está também o José Custódio, que trabalhou com a gente na TV Globo, dona Mariana Couto. Olha aqui, o Rodrigo Rua, o meu cunhado, está fazendo uma colocação que é pertinente. O mais bizarro é culpar a vítima da exploração como se ela desse causa, desse motivo para que isso acontecesse. Essa é uma ocorrência bastante frequente, não? No Brasil a gente tem que parar com isso, né, de culpar a vítima, e às vezes a própria vítima, ela se sente culpada, ela começa a procurar motivos como se ela tivesse provocado aquela situação, e a gente precisa sempre deixar muito claro, vítima é quem sofre agressão, é quem sofre abuso, né, e aquele que comete é o criminoso. Inclusive, Guto, durante muito tempo, acho que a própria imprensa teve que aprender a lidar com isso, porque, um exemplo, se você coloca numa manchete de jornal, a mulher foi assassinada porque traiu o marido, parece que a vítima é ele porque foi traído, e o porquê justifica o fato dela ter sido assassinada. Então, as palavras precisam ser muito bem colocadas, porque a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né, que coloca o homem num lugar como se ele fosse o dono e a mulher como se fosse uma propriedade ali, e, no fundo, o que a gente sabe, até nessa entrevista que eu fiz hoje, está aí nas redes sociais do Papo de Mãe, com a diretora do filme, ela fala isso, né, a violência, tanto quanto a criança, quanto contra a mulher, ela ainda é resultado de uma sociedade machista e patriarcal. Mari, aproveitando que você mencionou, faz uma propagandinha para os nossos internautas do ClickTube sobre o Papo de Mãe, fala dele. Aqui no ClickTube, na verdade, Guto, o meu canal é o Mari Mulher, que eu falo... que eu vou além das questões só maternas e paternas e da família, porque eu acho que a gente tem que falar das questões femininas e feministas, sim, né, que a gente tem que falar de todas essas questões da mulher, também da maternidade. Então, mas como eu apresento o Papo de Mãe na TV Cultura e tenho aí as redes sociais do Papo de Mãe, o Papo de Mãe e o Mari Mulher acabam, sim, claro, se confundindo, né, e se misturando. Mas é isso que eu procuro fazer. O Papo de Mãe já está no ar há 10 anos. 10 anos? 10 anos já. 11 anos vai fazer em setembro. Que sucesso. No ar, na TV brasileira, aberta há 10 anos, sem sair do ar, hein, Guto? Acho que é uma coisa até meio inédita. Você mesmo. E é isso, assim, acho que o principal objetivo, tanto com o Papo de Mãe quanto com o Mari Mulher, é prestar um serviço para a sociedade, é levar informação de qualidade, que é o que a gente faz aqui no ClickTube como um todo, né? Inclusive para combater esse horror de fake news e de que uma hora para outra todo mundo se acha jornalista e dono de verdades, e a gente tem que combater isso aí fazendo bom jornalismo, né, que a gente sabe fazer, eu acho, sem falsa modéstia. Já faz um tempinho que a gente tenta fazer assim, né? Agora, o pessoal que acha que fake news é bacana porque aquela é a notícia que concorda com o que ele pensa. As pessoas não gostam de se questionar, na verdade. Ou reforça o que ele pensa, né? Pronto, tá ali aquilo que chancela o que ele pensa. Finalmente alguém está falando aqui o que é a realidade, que é o que eu penso. Olha aqui, a Rosana Mamani, nossa querida também, de São Paulo, trabalhou com a gente tanto tempo lá. Um beijo grande para a Rosana. Beijo.
Mari, mais um ponto delicado em meio a uma temática tão delicada. Normalmente a gente está falando de violência contra as crianças, contra os jovens e adolescentes, e sem intenção, é evidente, mas ou por inexperiência ou por uma circunstância qualquer, quase que não se associa essas violências aos meninos jovens, aos meninos adolescentes, aos meninos crianças. Mas é também uma realidade muito frequente. A criança como um todo acaba sendo vítima de abuso, sim, e de exploração sexual. Mas também nessa entrevista que eu fiz hoje, Guto, elas disseram que a grande maioria é formada por meninas e negras, né, o que é muito triste. Quer dizer, sempre chega nesse ponto, né, quem é a população mais vulnerável, né? Então, são crianças, meninas e negras, que acabam sendo as maiores vítimas. E é muito triste essa realidade no país. Como eu falei no começo, o Brasil só perde para a Tailândia. É inaceitável, né, que isso aconteça. Por isso que a gente precisa trazer esses assuntos. A própria violência doméstica, né, Guto? Até pouco tempo ninguém falava disso. Era briga de marido e mulher, na imprensa só saía na página policial. É recente essa discussão e essa temática. Eu escrevi um especial grande para o UOL, e foi publicado na semana passada, falando sobre essa situação da violência doméstica agravada nesse momento de isolamento. Até fiz uma entrevista com a Maria da Penha para esse especial, e tanto a Maria da Penha, a Valéria Escarance, promotora, a Nathalie Malveiro, promotoras que são ligadas a isso, elas falam, a pandemia, o isolamento, ela não gera um agressor, né? A pessoa, o homem, ele não se torna agressor por causa disso, ele já era um agressor, que essa situação pode agravar, né? Eu entrevistei uma advogada, e daí isso mostra até que a questão da violência doméstica não escolhe classe social. Eu entrevistei uma advogada que na pandemia o marido tentou enforcar ela, tentou matar enforcando, e ela conseguiu fugir, denunciar e pedir medida protetiva. Ela finalmente tomou essa decisão, mas eu tenho um grupo... Já era uma gota d'água no movimento que, como você mencionou, já vinha de tempo, não aconteceu por causa da pandemia. Exato, acaba se agravando, né? Tem algumas situações na pandemia que agravam essa situação que já existia. O isolamento, o maior controle do marido, né, sobre a mulher, às vezes o excesso de bebida pode agravar, mas a própria Maria da Penha fala, não é a bebida que torna ninguém agressivo, ele já é agressivo, já é um agressor, né? Mas é isso, a gente precisa falar e denunciar e para fortalecer essas vítimas também, para que elas também saibam dar o primeiro passo, né? Eu tenho um grupo no Facebook, Guto, de apoio e orientação a vítimas de violência doméstica, junto com a Marisa Marega, que acho que você também trabalhou com a Marisa Marega. Claro, querida. E esse grupo, eu gosto de divulgar bastante o grupo, é um trabalho absolutamente voluntário, meu, da Marisa, e dos profissionais que estão lá, tem psicólogos, promotores, tem delegados, porque a gente recebe as vítimas, é um grupo fechado, porque ele precisa ter muita segurança, porque são mulheres que correm risco mesmo. Em 4 anos, a gente já orientou 4.000 mulheres, e o que mais me assusta é que diariamente a gente coloca nesse grupo novas mulheres com histórias muito parecidas e igualmente assustadoras, o que faz a gente ter certeza da subnotificação, né, Guto? Porque a gente tem... 4.000 mulheres em 4 anos, aí você já tem mais ou menos uma ideia do quanto pode ser a realidade. A maioria ali, e esse é um grupo, tem outros, mas a maioria ali, quando entra, nunca denunciou, nunca chegou à polícia, e tem mulheres que entram no grupo e já sofrem violência há 10, 15, 20 anos, e aí o grupo é o primeiro lugar que elas chegam, né, e muitas ali ainda num processo, até tomar a decisão de sair da situação de violência, então a gente sabe que é bem pior a situação, né. Porque depois também, você está falando e me fazendo pensar que a dificuldade de tomar a decisão, com certeza elas já estão pensando também no momento seguinte, né? Não apenas a
a efetivar aquela denúncia, mas no momento seguinte para tocar a vida delas, quer dizer, como é que vai ser a vida a partir daquilo nos vários aspectos. Se houver um rompimento de relação, se houver uma nova sequência de agressões ou de ameaças, não é um contexto simples, você tem toda a razão. Eu queria te falar que está com a gente o Rodrigues Lima também, que é mais um parceiro lá de São Paulo, e o Dal Marcondes, que eu mencionei, ele fez uma pergunta para você, que eu achei muito bacana da parte dele. Guto, pergunte para a Mariana se os conselhos tutelares já estão mais preparados para lidar com pais abusadores e famílias coniventes. O que você acha? Olha, eu acho que não dá para a gente generalizar. Eu conheço alguns conselhos tutelares, alguns conselheiros também. No Papo de Mãe, a gente até recebeu o presidente da Associação de Conselheiros, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar o cargo. Eu acho que são profissionais muito comprometidos, muito sérios, mas, por exemplo, em São Paulo, o atendimento varia de um bairro para o outro. Já chegaram até mim algumas informações de negligência e outras de super elogio dos conselhos tutelares, né? Para denunciar no conselho tutelar tem que ter algum envolvimento, se não me engano, com realmente violência ligada a menor de idade. O que a gente sabe, né, Guto, é que o agressor de uma mulher, quando ele agride a mãe dos próprios filhos, normalmente ele está agredindo os próprios filhos também. Os filhos também são vítimas. É uma ilusão quando a mulher fala, ele me agride, mas ele é um bom pai. Sim. Normalmente ele agride os filhos também, ele faz mal para os filhos também, e, em primeiro lugar, se ele faz mal para a mãe dos próprios filhos, ele já é um péssimo pai. Isso que né? Então, eu acho que denunciar no conselho tutelar é um caminho, sim, é um caminho para a mulher vítima de violência, porque ela chega no conselho tutelar, o conselho vai priorizar o bem-estar daquela criança e pode encaminhar para o juizado de menores, inclusive pedindo o afastamento daquele pai. Entendi. Mari, com relação à questão da pandemia, eu acho que essa temática por si só rende um programa inteiro. Mas você está trabalhando também de forma dedicada a esse tema, aplicado à questão da violência doméstica? Também, a gente vai se reinventando, né, Guto? Sabe que o Papo de Mãe na TV Cultura está no ar com reprises, e daí a TV Cultura, a Bia Mendes, da equipe da TV Cultura, ela criou um eventos digitais cultura. Então, tem de vários programas lá da emissora, e toda segunda-feira é o evento do Papo de Mãe. Então, toda segunda, às 16h, a gente faz um evento ao vivo no Facebook da TV Cultura e no YouTube. Ele vai ao vivo simultaneamente nas duas redes, tratando desses assuntos ligados a esse momento, porque é tudo muito novo, né? Então, a gente quer tentar ajudar essas famílias brasileiras a como lidar com esse novo. E daí, da parte emocional, da parte de educação, a gente tem trazido vários temas assim. Com a Roberta Manresa, que apresenta comigo o programa, a gente tem gravado muitas entrevistas e colocado aí nas nossas redes, também nessa tentativa de ajudar as famílias, ou de trazer situações das famílias, e também faz parte desse universo materno a gente falar, assim, da questão da violência doméstica. Acabei escrevendo esse especial para o UOL, tenho participado, inclusive, a Carla Vilhena outro dia me chamou para fazer uma live com ela, falando desse assunto. Estou achando maravilhoso que todo mundo abre espaço para falar disso. Quanto mais a gente falar, mais vítimas estão escutando, e pode ser aquela mão que está sendo estendida, né, para essa vítima. Eu fiz com a Estela Azulay também, também uma live para falar sobre a questão da violência doméstica, porque daí é isso, Guto, a gente vai divulgando os números de denúncia, quais as possibilidades para essa mulher sair dessa situação, porque as pessoas pensam, mas poxa, por que ela não se separa, né? Tá lá porque gosta. Não é, gente, essa mulher, quando ela está numa situação de violência doméstica, ela já está destruída, ela não tem nem força, nem cabeça para imaginar como é que ela faz para sair. Às vezes ela está sob ameaça mesmo,
e é uma mulher que já está num ciclo de violência, já carrega traumas, dependência, pode ser uma dependência financeira, às vezes a dependência é emocional, então é muito difícil para a mulher sair sozinha. Então, quanto mais informação a gente puder chegar nessa vítima, né, para ela se conscientizar, porque às vezes a mulher está numa situação de violência, ela nem se, principalmente se não existe uma agressão física, ela não se enxerga como vítima. E lembrando que a agressão psicológica e emocional é tão criminosa quanto a agressão física. Mariana Couto, eu adoro você. Também, né, Guto? Quantos aninhos, Guto, que a gente se conhece? Parceria, de amizade, não vou falar. Bom, só de Globo News são 23, né? Primeira equipe da Globo Globo News. No ar o canal, olha aí, tá vendo? Você me deixou até com vergonha agora, sabia? Bom, e olha que legal, a gente de novo num grande projeto como o ClickTube, né? Muito gostoso. É isso aí, isso que eu ia falar. Grande Paulo Amaral. Grande Paulo Roberto Amaral. Obrigadíssimo, quero que você venha sempre. Gente, a Mariana Couto é nossa, viu? Ela está aqui, como ela mesma já mencionou, o canal dela é o Mari Mulher, você pode acessar, a gente vai deixar aqui os links, inclusive, na descrição desse nosso vídeo. Mari, um grande beijo, um abraço enorme do seu pai, que é um cara que eu adoro também, aquele feioso querido, não falo com ele há muito tempo, mas manda um abração para ele. Vou te chamar sempre, e quando você tiver algum link, como você disse, o ClickTube é da gente, a gente está botando essa coisa para correr, tá bom? Tá bom, Guto, obrigada. Vamos bater papo e vamos enaltecer o jornalismo e os grandes jornalistas, né, Guto? A gente merece ser respeitado, né? Viva para todos os jornalistas. Viva nós, viva gente boa da vida. Um beijo muito grande para você, Mari. Fica com Deus. Gente, vocês viram aí. Acho que participa com a gente aqui na plataforma ClickTube. Ela está com o canal Mari Mulher entre os canais que você pode acessar aqui na nossa plataforma, por isso que a gente sempre convida. Vai lá, se inscreva, você acessa uma programação de muita qualidade, muito diversificada, tem, como vocês viram, propostas, temáticas, discussões, debates para o bem-estar da família, para o bem-estar da mulher, saúde, a gente tem sustentabilidade, política, economia, esporte, cultura, um monte de coisa. Então participe com a gente, assim você nos ajuda a estar sempre aqui produzindo para vocês. A plataforma é a ClickTube, que vocês já conhecem. A gente destacou no início dessa edição do ClickTube News a morte do João Pedro, um menino assassinado pela polícia dentro de casa em São Gonçalo. A pandemia que a gente está vivendo vai passar, mas a guerra urbana a gente tem que remar contra a maré para ver como a gente pode ajudar para que ela também seja superada. Até quando ela vai continuar fazendo vítimas inocentes? A gente deixa vocês com essa pergunta, eu deixo um abraço grande, agradeço pela companhia, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa, tem um vídeo para vocês verem agora. Obrigado, gente!